e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pergunta para a pessoa que está do teu lado e diz assim: o que tens na mão? Pode apontar o dedo para a pessoa que está do teu lado e faz esta pergunta: o que tens na mão? Glória a Deus, podeis se acertar no nome de Jesus, e vamos aplaudir a palavra de Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Pai querido, eu venho neste momento te glorificar e exaltar nesta noite. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Ninguém veio aqui interessado em ouvir palavra alguma de homem, pois o homem não tem nada para dizer, o homem não tem nada para falar. Senhor, abençoa as vidas que estão no leito de um hospital, as pessoas que estão enfermas, as vidas que estão desempregadas. Meu Deus, acolhe o papai de família, a mamãe que está preocupada, pois não sabe o que ceder aos seus filhos no dia do amanhã. Meu Deus, porque Tu és poderoso, abençoa cada um, no nome de Jesus, e que sim seja, e graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus, no livro de 2 Reis, fala-se a respeito de um fenômeno, um grande milagre. Vou trazer uma conjectura para que você possa entender o que aos nossos olhos são impossíveis, porém, quando nós acreditamos no poderio de Deus, no poder milagroso da parte do Senhor, as coisas que para nós enxergamos serem impossíveis, a Deus todas elas são possíveis. São milagres, e quando esses milagres eles acontecem, eles são manifestos, são porque você passou a transferir a sua credibilidade, a sua segurança em alguém que é capacitado em estender a mão e te abençoar. Aqui aconteceu um grande milagre que para nós, o homem, é impossível. Eu posso chamar aqui uma causa impossível. Por que, evangelista, causa impossível? É o mesmo fato de que uma morte. Se uma pessoa entra em óbito, aos olhos humanos, aos nossos olhos, é impossível que aquele corpo ele ressuscite. É impossível que aquele corpo ele se ponha de pé. Porém, quando nós acreditamos e quando Deus ele manifesta o milagre, tudo passa a ser possível. A Bíblia nos conta a respeito de uns certos jovens, e dentre eles havia um jovem, e ele chegou ao profeta Eliseu, e ele, observando o tamanho do lugar, o tamanho da casa de Deus, o tamanho do lugar onde o profeta Eliseu trazia as instruções acerca dos ensinamentos da palavra de Deus, a Bíblia nos conta que um jovem estava dentre outros jovens, e ele observou que o lugar estava tornando-se pequeno, o lugar era estreito, isto é, ele sempre, a casa de Deus, vindo pessoas de outras províncias, pessoas visitantes de outros lugares, e ele observou que a casa já não comportava as pessoas que estavam ali dentro, e ele, um obreiro de uma visão espiritual, de grande visão, enxerga as coisas sobrenaturais, tem olhos de águia, visão de águia, enxerga as coisas distantes que estão por vir e que o está para acontecer. A Bíblia nos conta a respeito deste jovem que ele, vendo que a casa de Deus era pequena, pois já não comportava a quantidade
Entendo também que nós, obreiros, não podemos fazer nada se não primeiro pedir a permissão ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja. Não podemos fazer nada por nossa conta. Primeiro, consultemos ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, para ver se ele está em concordância e autoriza para que assim faça aquilo que o obreiro ou servo almeja. Porém, quando isso trata-se para as melhorias da obra de Deus, as melhorias da casa de Deus, entendo eu e certo é que o anjo da igreja, o pastor da igreja, também vai concordar e vai autorizar que assim seja feito. Então, este jovem pediu ao profeta Eliseu, que no momento, na época, era aquele que dava os ensinamentos de Deus e era o anjo da igreja do Senhor. Então o profeta Eliseu achou interessante e achou que era bem-aventuranças e bem-aventurado aquele que tem visão e olhos para o crescimento da obra de Deus. O profeta Eliseu, ele autoriza, a Bíblia nos conta que ele, Senhor, nos permita que nós vamos até o rio Jordão e Irá, tiremos vigas para que ampliemos a tenda à casa do Senhor. Indo eles, porém a Bíblia nos conta que eles não tinham ferramentas, eles não tinham machadas, eles não tinham foice, não tinham nenhum outro instrumento para poderem cortarem a madeira, para cortar os caibros ou as varas, para trazer, para ampliar a casa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, a Bíblia nos conta que esse jovem, ele foi até um vizinho, alguém que ele tinha conhecimento, que tinha estas ferramentas, e a Bíblia nos fala que ele pega uma machada emprestada, e ele junto com demais jovens, demais moços, vão até a beira do rio Jordão. A Bíblia nos fala que, tirando eles vigas, eles vêm para a casa do Senhor, trazendo estas madeiras, as vigas. Mas aconteceu algo que entristeceu ao coração daquele jovem. A Bíblia nos conta que, trazendo ele aquela vara, trazendo ele a machada, entendo que aquela ferramenta sobre o cabo, a machada, não estava bem acunhada, isto é, presa o cabo da machada na ferramenta. É uma questão que entendo eu que nós devemos sempre observar as coisas. Quando algo vem na nossa mão, nós devemos observar para ver se aquele objeto que está vindo até você está em perfeito estado. Estão me entendendo? Então, tudo que nós recebemos, devemos observar se isto está bem feito, se isto comporta os impulsos, os impactos, aleluia, das nossas mãos. Por quê? Porque vai passar por um tempo, aleluia, que esta ferramenta, ou seja, uma estrutura, esteja bem estruturada. É como o alicerce de uma casa. O alicerce de uma casa tem que haver boa estrutura para suportar os impactos vendavais, para suportar quando dá algum terremoto, a terra vem estremecer, suportar impacto de caminhões com cargas pesadas, para que não cause rachaduras naquela estrutura. Então tem que haver o quê? Observância em tudo o que se faz. Estão entendendo? Então a Bíblia nos conta que, fechando parênteses, voltando à mensagem, que quando ele traz essa ferramenta, o machado dele cai sobre as águas e, logicamente, tem peso e vai afundar. Isso trouxe uma grande preocupação naquele jovem. O primeiro passo era que não lhe pertencia, era uma ferramenta emprestada. Foi o primeiro passo em que aquele jovem se preocupou, pois ele teria que dar conta daquele instrumento que ele pegou. E assim sucede-se geralmente conosco. Nós devemos ter preocupações quando nós pegamos algo emprestado.
E ele, quando aquela ferramenta cai nas águas, ele diz: ai meu Senhor, era emprestada. Olha, igreja, o que muito chama atenção nessa passagem, a questão é que este jovem, ele não agiu pelos seus impulsos. Primeiro passo, ele primeiro se lembrou de que havia um profeta, um homem de Deus. Primeiro passo, nós, quando estamos numa grande necessidade, devemos recorrer a Deus. Não podemos fazer nada se não consultemos a Deus. Não podemos fazer nada pelas nossas próprias mãos. Devemos consultar a Deus, orar a Deus, perguntar a Deus se Deus está de acordo, se Deus está no negócio. E o que chama a atenção é que esse jovem, quando aconteceu que a ferramenta caiu no Rio Jordão, ele lembrou-se do profeta Eliseu e diz ele aos demais jovens que com ele estava: ao profeta foi até o homem de Deus. A Bíblia nos conta que, chegando esse jovem diante do profeta, e ele declara o seu problema. Primeiro passo, igreja, nós devemos declarar o nosso problema, falar o nosso problema para Deus. Por quê? Porque Eliseu, o significado dele é: Deus é conosco. Então, se o jovem foi ao profeta, ele foi diretamente o Deus é comigo. Primeiro passo, foi diretamente ao profeta Eliseu, diretamente a Deus, foi consultar a Deus, foi falar o seu problema a Deus. E assim, o nosso problema devemos falar ao Senhor. Por quê? Porque não são todos os problemas nossos que nós devemos passar para o nosso vizinho e para a nossa vizinha. Às vezes, está recebendo o teu problema, está até dizendo: faz assim, está assim, mas quando você dá as costas, ri de você. Então, nem tudo devemos falar ao homem. Nem tudo. Nem todos os nossos problemas devemos transmitir aos outros, a não ser que seja uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus que seja pessoa de confiança, um homem de Deus que seja de confiança. Aí sim. Mas você deve, como primícia, voltar-se para Deus. E a Bíblia nos conta que quando esse jovem chega ao profeta Eliseu, ele fala o seu problema. Então o homem de Deus, quando ouve o problema de que o moço relatou, ele logo pergunta ali: onde está o problema? Ao decorrer dessa mensagem, eu, como um profeta do Senhor, como servo de Deus, como ministro da palavra de Deus, tão somente eu quero perguntar para toda a igreja, no nome de Jesus, qual é o teu problema e onde está o teu problema. Por isso que ao início desta mensagem, eu perguntei para a igreja apontar à pessoa que está do teu lado o que tens na mão. Por quê? Porque a Bíblia nos conta que quando aquele jovem falou o problema para o profeta Eliseu, Eliseu pergunta ao jovem: onde caiu? Isto é, onde está o problema? Estão entendendo? Onde está o problema? A Bíblia nos conta que o profeta Eliseu, simplesmente à beira do Rio Jordão, ele pega uma vara, uma pequena vara, e com a mão ele toca na água do rio. Aí que está a igreja, é crer no milagre.
das causas impossíveis. Como pode uma ferramenta, com certeza foi ao fundo das águas, chegou no lodo, e tendo que a ferramenta, como a machado é pesada, e pelo peso ela não ficou somente na superfície, entendo eu, que ela se aprofundou na lama do Rio Jordão, ficou coberta sobre a lama. Deixa eu passar para a igreja no nome de Jesus. Tem coisas que está, sabe onde? Arquivado, onde o homem não está podendo desarquivar. Tem causas impossíveis que você colocou na mão de Deus, que você espera que os juízes da terra, as autoridades da terra solucionem o teu problema, mas ainda não foi resolvido. São problemas que estão arquivados, mas diante desta palavra, no nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar esta noite que, no nome de Jesus, Deus vai pegar a tua causa, o teu problema, do fundo do poço, da lama, vai estender a mão e vai retirar, e o milagre vai acontecer no nome de Jesus. Porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. O profeta Eliseu, ele acreditou de que apenas um pequeno instrumento, uma pequena ferramenta, poderia ser instrumento do milagre. Aquela vara não foi que provocou o milagre, foi somente um instrumento. Deus, ele quer apenas um instrumento nas tuas mãos. Por isso, o que tens nas mãos, Deus só quer o instrumento que tem nas tuas mãos. Pega a tua Bíblia, a palavra de Deus, e faz assim. O instrumento que eu tenho nas mãos é a palavra de Deus. O instrumento que eu tenho nas mãos é a palavra que provoca o milagre. A palavra é que edifica, a palavra é que coloca de pé, a palavra é que restaura, a palavra é que traz poder. Mas, se você não crê, a palavra não é manifestada. O profeta tocou nas águas com a vara, mas o milagre estava na fé, na certeza, na confiança que ele está em Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode orar, eu posso orar, eu posso invocar a Deus, eu posso orar dia e noite, 24 horas, eu posso jejuar, eu posso fazer semanas no monte. Porém, se eu não confiar na palavra de Deus, se eu não der credibilidade à palavra de Deus, o milagre não acontece. Mas se não souber dizer, Senhor, eu necessito deste milagre, e se você crê, não precisa muitas palavras, mas apenas com uma só palavra, Deus vai restaurar o problema da igreja. Em nome de Jesus. A pequena palavra é: tão somente creia. E a palavra maior é duas letras: fé. Fé. Glória a Deus, aleluia. F-E, fé. É uma pequena palavra, mas tem um grande conteúdo. Você escreve tão rápido, e se você tem fé, ela age tão mais ágil, é mais ágil do que você escreveu. A palavra fé. E sabe, hoje em dia, nas igrejas, não acontecem grandes milagres, porque pela falta da incredibilidade da igreja, a falta de fé e a falta de confiança. Deus já me passou de muitas vezes. O pastor, o evangelista, o missionário, a missionária está ministrando a palavra de Deus. Deus dá grande revelação e ele passa para a igreja. E sabe que muitos dentro da igreja falam no momento em que você profetiza o milagre.
Será? Irmãos, eu estou pregando na igreja a palavra aqui. Se uma pessoa estiver incrédula na igreja, um milagre não pode acontecer. Porque está havendo, a igreja aqui é um só corpo. É um só membro. Somos vários membros, mas estamos unidos em um só corpo. E se um corpo estiver, se um membro do corpo estiver ferido, todo o corpo vai sentir. Todo o corpo vai responder aquela perfuração, aquele toque. E nós somos membros, vários membros, mas fazemos parte do só corpo da igreja. E quando um desacredita no milagre, aí se torna impossível por causa da incredulidade. Jesus, quando ele estava diante do sepultamento de Lázaro, a Bíblia nos conta que Jesus chorou, João 11:35. E a Bíblia nos conta que Jesus, ele chama a Marta e a Maria, e muitos discípulos, muitos acompanhantes, e vão até o sepulcro de Lázaro. E chegando lá, a Bíblia nos conta que Jesus, ele se coloca diante, frente à tumba onde estava o corpo de Lázaro, e ele olha ao seu redor e há uma grande multidão, inclusive os fariseus, os saduceus, escribas, e muitos acompanhavam Jesus, iam onde Jesus estava, mas era só para observar, não era para ver milagre, era só para observar, e depois sair falando de Jesus. E Jesus, naquele momento que estava diante da tumba de Lázaro, ele disse que Jesus chorou. Jesus chorou primeiro também. Um dos motivos, a falta da incredibilidade da igreja. Jesus olhou assim, estava um monte assim, ó. Ele falou, ele há de ressuscitar. E quando Jesus olhou assim, ó, estava um monte de incrédulos. E Jesus sabia do pensamento, não sabia, sabe o pensamento que ele está presente. E ele viu a incredulidade do povo. E Jesus desceu lágrimas dos seus olhos. Porque no seu coração, Jesus dizia consigo, que incredulidade deste povo. Ele estava dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pois faltava apenas 6 dias para a morte de Jesus. Faltando 6 dias para Jesus ser crucificado, Jesus, ele vai ao túmulo de Lázaro e ressuscita a Lázaro. O que eu quero dizer para a igreja no nome de Jesus? Estou pregando palavra de fé, palavra de milagre, palavra de manifestação, palavra de poder e de autoridade. Aquela ferramenta é um instrumento que caiu sobre as almas, foi sobreenterrado na lama. Era algo impossível de ser restaurado, era algo impossível de flutuar, mas a palavra de Deus, de acordo com a fé, com a credibilidade, ela fluiu e submergiu sobre as águas, ficou acima das águas. Por quê? Porque era algo impossível de acontecer, mas diante da fé, diante do credo da palavra, o milagre aconteceu para a glória de Deus. Assim é na nossa vida, igreja. Assim é na tua vida. E outra coisa, que nós nos devemos na igreja, não apenas por busca dos milagres, porém, o princípio principal, o alvo principal da igreja é a salvação em Cristo Jesus. Não adiantará nada que eu fique na igreja ano e mais anos, mas eu venha perder a minha salvação. Nada adiantou e nada adiantará para você. Jesus, ele frisou, foi bem claro e objetivo: buscai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre
despertado. Por quê? Porque ele transfere a sua herança para os seus filhos. Porque o próprio Jesus disse: eis que eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Tudo que o Pai tem está em mim e tudo me pertence. Então, quando nós pertencemos a Cristo, toda a herança do Senhor, ela é transportada e transferida para a igreja. Ele começa a nos abençoar abundantemente. Ele começa a fluir, a derramar as suas bênçãos de maneira sobrenatural. E acontecem as bênçãos e os milagres que você nem percebe. Mas quando você cai em si, dá por conta, aconteceu um grande milagre, aconteceu uma grande bênção que você diz consigo mesmo: eu não esperava por essa bênção, mas aconteceu. Por quê? Porque Deus já está ao teu favor e te abençoando. No nome de Jesus. Amém? 20 horas e 30 minutos. Vamos estar fazendo o que o pastor Laurentino nos pediu, dessa campanha que será até dezembro, e a unção para toda a igreja. A Bíblia nos diz que por causa da unção o jugo será despedaçado. Isto é, por causa da unção, da glória, da graça de Deus, o jugo, isto é, tudo aquilo que as adversidades espirituais tentou impedir que chegasse até você, a Bíblia nos diz que a unção se manifesta, porque a unção é a luz de Deus, é o Espírito de Deus sendo manifestado na nossa vida. Então, onde a luz habita, as trevas não poderão habitar. Então, se algo mal das hostes espirituais tentar impedir a tua bênção vir, não vai poder impedir, porque a unção, a luz de Deus estará sobre você. Então o jugo será despedaçado, será quebrado. Se for uma grande coluna, uma grande barreira, uma grande ponte, ela vai ser despedaçada nos olhos espirituais, no nome de Jesus. Amém? Vamos todos nos colocar de pé em nome de Jesus para estarmos dando encerramento em nome de Jesus. Quero tão somente falar para a igreja que esta palavra é uma palavra de fé, é uma palavra para você guardar no teu coração, e esta semente que